Fala pessoal, tudo bem? Professora Cíntia na área. Bom, hoje o nosso assunto é análise combinatória. Eu estou usando um livro do Dante, tá? Quem não conhece esse autor aqui, ó, é um bom autor de livro, eu gosto muito dele. E aqui nós temos, ó, já de cara, no começo desse assunto, ele já fala qual é a aplicação desse conceito, onde que usa, para que usa, né? Então, olha só, a análise combinatória, ela possibilita que você consiga fazer a seguinte conta de maneira simples, ó. Como calcular o número de cartões de crédito cuja senha contenha 6 dígitos aleatórios necessários para atender os clientes de um banco, quantas linhas telefônicas são possíveis para os prefixos de certa região, de quantas maneiras pode um adversário realizar uma jogada num jogo de estratégia. Então, situações como essas são comuns no nosso cotidiano. Você pode pensar, professora, são algoritmos que realizam isso. Não, nem sempre. E outra, se o Brasil chegar algum dia a ficar sem internet, o banco não pode parar, né? Os telefones de ligação ou até mesmo as agências, né, tipo a Vivo, a TIM, a Claro, agências telefônicas, elas não podem parar de vender e de ter novos números. Porque, por exemplo, às vezes elas, aqui no Brasil ficou sem internet, mas alguém lá nos Estados Unidos quer comprar um telefone daqui. E aí? Né? A pessoa liga lá por uma ligação normal, sem precisar do uso da internet, e aí a empresa não vai vender? Porque está sem um algoritmo e o algoritmo precisa da internet? Não, então eles precisam ter esse controle para justamente não se perder. E alguém precisa calcular isso. E esse alguém, hoje, vai ser você. E também, se você for fazer um Enem, né? Isso aqui cai muito no Enem, tá? Então, segundo ano, dependente da área que você for trabalhar, isso vai ser cobrado de você no Enem, beleza? E, bom, a gente também não sabe o dia de amanhã, é bom a gente saber esse conceito aqui. Beleza, até minha calopsita concorda. Olha só, primeiro nós vamos falar então, para estudar esse assunto, do princípio da multiplicação ou princípio fundamental da contagem, beleza? Bom, para falar sobre isso daqui, eu separei um exercício aqui numa outra folha, uma aplicação mais prática do que o livro ali. O livro está começando ali naquele momento com a questão teórica e depois ele vai para a prática. Muito bom para quem está estudando, mas no nosso caso, como a gente já tem esse conteúdo no roteiro, acho interessante a gente já ir para a questão prática, beleza? Ótimo. Olha só, eu separei aqui o nome Amanda e essa Amanda, ela tem 3 camisetas e 3 calças. Eu coloquei 3 cores aqui, né? Tem a camiseta amarela, azul e a marrom. E ela tem a calça azul, verde e preta. Minha calopsita reclamando, gente, relaxa. Ela fazendo arte aqui. Bom, enfim, né, nós temos, ó, a cara da arteira, vê? Ó lá, a cara da arteira fazendo arte. Não se preocupe, ela não voa. Por isso que ela tá tão perto da janela assim. Muito bem. Caiu tudo aqui, beleza. Vamos continuar então. Desculpa aí, gente. Acontece de tudo na aula da professora. Bom, vamos lá. Então, como que eu posso saber quantos looks possíveis a Amanda pode ter numa situação como essa? Bom, primeiro, a gente vai pensar que, bom, a Amanda, né, ela tem 3 camisetas. Então, ela tem aqui a camiseta amarela, a camiseta azul e ela tem a camiseta marrom. Colocar aqui MR para diferenciar, tá? Amarela, azul e marrom, beleza. Se a Amanda começar com a camiseta amarela, vou lá, bom, vou vestir a camisa amarela. Vai sobrar para ela quais outras opções? Vai sobrar a calça que eu vou colocar com essa aqui, tá?
vai sobrar a calça azul, vai sobrar a calça verde, né? E vai sobrar a calça preta. São essas opções que ela vai poder usar. Mas e se ela começar com a camisa azul? Bom, se ela começar com a camisa azul, ela vai poder usar a calça azul, a calça verde e a calça preta. Lembrando que eu tô usando a letra S para calça aqui só para diferenciar de camisa, tá? Bom, e se ela começar com a camiseta marrom? Tudo bem, ela vai ter a calça azul, a calça verde e a calça preta para usar também. Legal, então vamos lá. E agora, para saber quantas opções, quantos looks possíveis a Amanda vai ter, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, a camiseta amarela com a calça azul, é um look. Eu tenho aqui a camiseta amarela com a calça verde, a camiseta amarela com a calça preta, e assim vai, olha só. Um por um a gente vai colocando aqui, ó. Vai aparecer tudo preenchido. Legal, ó. Então eu tenho todas essas opções aqui. Então eu vou somar, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 opções. Princípio fundamental da contagem de um jeito mais simples. É só você multiplicar aqui, ó, 3 por 3, né? São 3 camisetas vezes 3 calças, beleza? Então, por isso que é o princípio multiplicativo, ó lá. Como vocês podem ver, ó, aqui no livro ele fala, né? Princípio da multiplicação ou princípio fundamental da contagem. É isso, galera, tá? É isso que ele vai começar a fazer aqui com esse princípio. Beleza. Aí nós vamos dar seguimento aqui, ó. Aí nós vamos falar agora de permutações simples e a fatorial de um número. Beleza, galera. Então, continuando aqui, olha só. Nós vamos falar da permutação. Permutar é sinônimo de trocar, beleza? Uma coisa muito importante para quem tá aí com a cabeça no Enem. Permutação é sempre um exercício sem repetição. Como assim, professora? Vamos lá, vou dar um exemplo bem simples de permutação. Vamos supor que você tem aí 3 algarismos, ó. Vou colocar aqui exemplo. 3 algarismos, tá? Eu vou colocar o número 1, 2 e 3 mesmo, normal, bem básico, beleza? E aí, eu pergunto para você o seguinte, ó. Quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los no mesmo número, podemos formar com algarismos 1, 2 e 3, que eu acabei de colocar aqui? Então, você pode começar tentando, escrevendo, né? Você pode começar assim, vou escrever 1, 2, 3, depois 2, 3, 1, depois 3, 2, 1. Cara, isso aqui você vai levar um bom tempo, né? Vamos falar assim, se você for fazer dessa forma, você vai levar um tempo muito grande, você vai correr o risco de repetir alguma coisa e a chance de você errar é muito grande. Então, como que a gente faz aqui? Legal, são 3 algarismos, né? Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 algarismos. Beleza? 3 algarismos. E aí, galera, ele falou que precisa ser sem repetição lá no nosso exercício. Volta o vídeo que você vai ver que eu falei que era sem repetição. Então, olha só. Como que eu vou fazer para resolver isso aqui? Bom, se eu já usei o número 1, me sobra quem para usar nessa situação aqui? O 2 e o 3. Então, eu posso usar aqui o número 2 e o número 3. Aqui no caso, no de baixo, se eu já usei o número 2, vai sobrar para mim como opção o número 1, ó. Eu já usei o 2, vai sobrar 1 e o 3.
E aqui no de baixo, se eu começo com o número 3, vai sobrar para mim como opção o 2 e o 1. Ou 1 e 2 também, tá? Não tem problema. Beleza? Ótimo, maravilha, tá? Olha só, eu tenho o número 1, 2, vai sobrar aqui no final pra mim o número 3, perfeito? Então, eu tenho o algarismo aqui 123. Maravilha, agora se eu for por esse segmento aqui, ó, eu tenho 1, 3 e o número 2. Ok? Maravilha. Agora, se eu começar com o algarismo 2, então eu posso colocar lá 2, 1. Se eu já usei o número 2 e 1, vai sobrar aqui para mim completar a minha linha o número 3. E aqui, se eu começo com o número 2, depois coloco o 3, vai sobrar para mim completar a minha linha o número 1. Ok? Aqui, se eu começar com o número 3 e em seguida colocar o número 2, vai sobrar para mim terminar esse algarismo aqui de três números, o número 1. E aqui, se eu começo com 3, em seguida uso o número 1, só vai me restar o número 2. Ok? E aí, para saber o resultado final de tudo isso, como que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho 3 possibilidades, certo? Vou colocar aqui possibilidades. Depois, aqui eu tenho 2 possibilidades. Como assim, professora? Eu vou explicar para vocês por que ali é 3 e aqui é 2. E no final, eu tenho uma possibilidade só. Por que, professora? 3, 2 e 1. Por que eu tenho 3 possibilidades? Por que aqui tenho 2? Por que aqui eu tenho uma? Beleza. Aqui são 3 possibilidades, meu jovem. Por quê? Porque a gente está lidando com esses 3 números aqui, ó. Então, para começar o algarismo, eu realmente tenho 3 possibilidades, porque eu só tenho 3 números. Para dar seguimento, eu só vou ter 2 possibilidades. Por quê? Porque se eu já comecei, o número já está sendo usado. Concorda? Se precisa ser um número de 3 algarismos sem repetição e eu já comecei a desenhar esse número, o primeiro já foi usado, então vai me sobrar 2 possibilidades depois. E no final, eu vou ter só uma possibilidade. Professora, não estou entendendo nada do que a senhora falou. Então, desenha aqui comigo o seguinte, ó. Veja bem, vou colocar 3 quadradinhos aqui do lado, ó. 1 quadradinho, 2 e 3 quadradinhos. Perfeito. O exercício falou que é um número de 3 algarismos. E os algarismos são 1, 2 e 3. Ele quer saber, olha lá, ele perguntou o seguinte: quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los no mesmo número, podemos formar com algarismos 1, 2 e 3? Então, olha só. Se eu não conseguir pensar dessa forma aqui, eu posso pensar dessa outra também. Beleza? Olha só, se eu começar aqui com o número 1, vamos supor, vou começar com o número 1. Vai sobrar aqui para mim 2 possibilidades, ó. Eu posso colocar o número 2 e 3, então aqui vai sobrar para mim 2 opções. Depois que eu usar essas 2 opções, parou. Então, se eu usar o número 1 aqui, galera, deixar o número 1 fixo, tá? Aqui eu vou ter 2 possibilidades e aqui eu vou ter uma só. Depois, se eu deixar o número 2 fixo aqui, ó, eu vou ter de novo 2 possibilidades e no final uma só. Se eu fazer a mesma coisa com o número 3, deixar ele fixo aqui, depois eu vou ter 2 possibilidades e no final eu vou ter uma só. Porque se eu começar com o número 1, aqui eu posso colocar o número 3 ou 2. E dependendo do número que eu escolher aqui, vai me restar 1. Então, por exemplo, se eu colocar o número 2 aqui, vai sobrar o 3 para mim. Então, mesma coisa. Então, eu coloquei o número 1 aqui, vai sobrar para mim o 2 e o 3. Se eu escolher o número 2, por exemplo, vai me sobrar só o número 3.
Se eu colocar o número 2 no começo da minha conta, eu vou ter como opção o número 1 e 3. E dependendo do que eu colocar aqui, vai me sobrar apenas um algarismo. E assim vai. Então, nós podemos dizer que eu começo com 3 opções, escolhi uma, eu fico com apenas 2 opções, escolhi mais uma, eu fico com apenas uma opção. E para saber a resposta disso, eu faço aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó, 3 possibilidades vezes 2 vezes 1. Então, eu tenho aqui 6 possibilidades. Espero que tenha dado para entender essa parte, galera, da permutação, beleza? Permutação e fatorial são muito parecidas, mas vamos permanecer aqui com permutação nesse momento, beleza? Dá o seu like aí, se inscreve no canal da professora. Na próxima aula nós vamos falar de fatorial e depois nós vamos dar seguimento nesse conteúdo, beleza?